Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje chegou todas as peças do computador pra gente montar. Você me acompanha lá no Instagram, eu tô trazendo passo a passo das peças chegando. E hoje é dia da gente montar tudo. Tá tudo ali atrás, eu vou mostrar pra você as configurações. Vou também falar de preços, porque esse é um computador praticamente montado do AliExpress. Eu comprei todas as peças que assim são viáveis comprar de lá. Eu não comprei gabinete, water cooler e a fonte lá, porque é pesado e ia pegar a taxa na hora que chegasse aqui no Brasil. Então são as únicas peças que eu comprei diretamente aqui, então podemos considerar que é um PC diretamente da China, né? Então é um hardware bem legalzinho e eu vou mostrar para você, antes da gente começar a montagem, qual que são as configurações. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo, ó, para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, tanto de montagem de computador ou também de smartphones, como eu trago bastante aqui no canal, beleza? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, ó, estamos aqui já com as peças, eu vou mostrar uma por uma para vocês. Primeiramente, gabinete, comprei um da Cooler Master, o modelinho é o 530p Master Box, deixa eu mostrar aqui para você, ó, a frente. Atualmente eu utilizo um da Aerocool, acho que é isso, ou de Aerocool mesmo, aquele modelinho aqui. E agora nós vamos passar para um Cooler Master, tá? Bem parrudinho, tem 3 fãs ARGB aqui na frente, tá? Um sem ARGB aqui, mas o water cooler que vai em cima, ele tem RGB. Então eu acredito que vai ficar bem bacana. Eu não vou estar colocando esse CPU novo lá no chão, eu vou deixar ele aqui em cima onde tá, aqui nesse cantinho. Então eu vou ter que reformular a questão de cabeamento da mesa. Se você já acompanha o canal, você viu que eu tive que mexer tudo por trás para esconder os cabos. Tudo bem que tá meio bagunçado aqui, então não tá um pouco escondido. Mas vamos voltar aqui para as peças. Vamos lá então, ó. Primeiramente, processador Ryzen 3700X, peguei diretamente da China, tá? Os valores eu vou falar tudo no final do vídeo, de quanto ficou cada peça, então se você quiser saber como ficou esse computador aqui, fica até o final, beleza? Memória, peguei da XPG, Spectrix D60G, peguei 2 módulos de 8 GB com 3600 MHz CL18, tá? Dá para fazer um overclock, abaixar essa latência, mas eu acredito que eu não vou fazer isso não. Mas futuramente eu vou pegar mais 2 pentes desse para combar 32 GB. Placa-mãe B550M Elite da Aorus. Essa daqui foi o único que não saiu tão barato assim, tá? Se você der uma pesquisada e não tiver muita pressa, você consegue um preço parecido aqui no Brasil, tá? Então, fica aí que você vai conferir o valor. E aqui temos o SSD Samsung Evo 970 Plus NVMe M2, tá? Ele não é com o PCI Express 4.0, então ele não vai utilizar tudo da placa, mas futuramente eu posso pegar um outro e deixar esse aqui como secundário para arquivos, e é o que eu pretendo fazer futuramente. Por enquanto, o que eu vou reutilizar desse computador aqui é a placa-mãe não, né? A placa de vídeo, a RX 580 de 4 GB que eu tenho ali, porque futuramente eu pretendo pegar uma RX 3070 para colocar aqui para finalizar o setup. Então, por enquanto, eu vou utilizar a RX 580, por enquanto, e tem um SSD de 240 GB aqui dentro e tem mais 2 HDs que eu vou usar para backup. Esse computador aqui atualmente é um i7 3770 com 16 GB de RAM bem básica. Se você olhar lá dentro, não tem nem dissipador, é tudo 1333. Tem 2 slots ali que são 1600. Só que por ter outros 1333 junto, ele diminui o clock. Uma fonte de 430 watts da Cooler Master, ó, da Corsair, e já tá até pedindo arrego porque tem 5 anos e tá funcionando de boa. E o computadorzinho é esse por enquanto. Então nós vamos mudar e vamos começar a montagem desse daqui.
galera, terminei o PC aqui e estamos praticamente em outro dia, praticamente um dia depois, porque deu trabalho essa parte de trás. E aqui atrás ficou muito cabo mesmo, porque tem muitos cabos do fã em si aqui e também dos fãs de cima. Eu vou explicar mais ou menos como foi e quais foram as minhas dificuldades com esse gabinete, tá? Ele não é maravilhoso para cable management, mas é um gabinete espaçoso. Vamos lá. Aqui eu tive que passar alguns cabos por aqui pela lateral, porque não dava para mim passar por aqui. Porque quando eu passava aqui, ó, e jogava ele por aqui por dentro, na hora de fechar essa tampa aqui, ó, ela precisa de um espaço aqui para fechar, tá vendo? Olha, botando o dedo no ferro, onde tá as memórias, ô perigo. Aí, para fechar aqui não tava dando, não dava. Se engrossar muito aqui, você não consegue passar. Então nós tínhamos essas conexões aqui dentro, não tava dando. Tem como a gente passar um pouco mais para cá, só que a distância do cabo não chegava até aqui. Então aí tava me complicando. Aqui nós temos aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que tinha como colocar um SSD aqui e tal? Ele é só encaixadinho, ó. Você coloca um pininho nele e aí você encaixa dentro da borrachinha. Essas borrachinhas você coloca antes de encaixar a placa-mãe do outro lado. E é bem chato para colocar, tá? Poderia ter vindo já encaixado isso aqui porque é bem ruinzinho. É por pressão e você tem que fazer bastante força. Aqui na parte de baixo, ó, nós temos aqui a questão do conector RGB da frente, esses RGBs daqui. Ele veio aqui, ó, dá uma olhada. Ele veio, acho que invertido, porque isso aqui, ó, tá vendo Gigabyte? Minha placa-mãe é da Gigabyte, a Aorus Elite. E esse conector não tem nessa placa-mãe. Isso que atrapalhou muito o processo na hora de fazer a ligação de todos os cabos, porque esse conector não tem. E o outro cabo, porque são divididos em dois, ó, se você dar uma olhada aqui, ó, o outro cabo tá escrito ASRock, Asus e uma outra marca. E aí esse sim tem a conexão na minha placa-mãe, que eu vou mostrar para vocês ali do outro lado, quando eu abrir para mostrar para vocês. Mas aqui ficou uma gambiarra de cabo bem grande. Eu nem usei a abraçadeira, eu acabei usando aqueles amarradores de pão. Esse aqui não é a abraçadeira aqui, só que eu acabei usando amarrador de pão aqui dentro, porque fica mais fácil para mim fazer a questão de a manutenção se eu precisar mexer, porque é só desamarrar, depois vir amarrar de novo. Então é isso aí, eu vou dar um overview aqui, ó. Já instalei o Windows também, tá funcionando bonitinho, vou mostrar para vocês como tá ali. E aqui nós temos o gabinetezão bonito, dá pra gente mudar no aplicativo, vou mostrar pra você também como fica. Vou tirar a tampinha aqui da frente agora pra mostrar pra você. Aí agora já estamos aqui, ó, na frente do computador. Na frente não, né? Na lateral. E aqui, como vocês podem ver, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo ali, ó, escrito Asus, ó. Não sei se vocês conseguem ler, ó. Asus, ASRock, MSI. Aquele conector ali é aquele que eu te mostrei lá atrás. E ele deu um trabalhinho aí pra gente ajeitar. Aqui não ficou tanto cabo, tá vendo? Só ficou alguns que são da frente aqui. Aqui não aparece a questão da placa, da fonte, tá? Bem bacaninha. A ventilação dos coolers desse gabinete são bem fortes. Se eu colocar no máximo, fica um barulhão, tá? Mas, usando normal assim, fica tranquilo. O cooler da placa de vídeo, ela não liga se não estiver esquentando, tá? Então, tá bem friozinha. E assim, temos o SSD ali. Olha ele ali, ó. O SSD da Samsung. As memórias, ó, deixa eu entrar aqui dentro pra mostrar pra vocês. Esse water cooler que eu comprei, ele ficou no limite, tá? Se você der uma olhada aqui em cima, ele tem furos aqui, né? Onde eu usei. Olha, eu nem coloquei os parafusos aqui, tem que colocar. Tá só segurando por dois. Coloquei dois parafusos, os daqui. Se eu comprasse um water cooler que viesse até aqui, não caberia nessa placa-mãe. Por quê? Porque as minhas memórias, elas já estão encostando aqui, ó. Tá vendo? O water cooler teria que vir um pouquinho mais para trás e as memórias não deixariam. Então é bom você se atentar a isso, tá? O diâmetro do seu water cooler em comparação nesse gabinete. Eu dei sorte que encaixou certinho aqui e ficou perfeito. Mas se você não se atentar a isso, talvez você tenha que mudar esse water cooler e jogar ele aqui na frente, tá? Falam que jogar o water cooler aqui na frente é melhor. Só que esteticamente para mim não mudou, não fica legal. Colocar ele aqui na frente, eu teria que colocar dois outros coolers aqui e teria que comprar outros dois coolers que são caros a RGB igual esse daqui. Sai na faixa de 150 cada cooler desse, então na minha opinião não vale a pena para mim. Provavelmente eu comprei um só para colocar aqui atrás para ornar o restante das configurações. Comprei um Goku aqui pra gente colocar aqui dentro para ficar bem estiloso, mas é isso, galera, ó. Configuração tá prontinha.
Eu nunca tinha instalado um water cooler na vida, é a primeira vez que eu fiz. E foi bem de boa, tá? O único problema que eu tive, que eu acho que vocês viram aí no time-lapse, foi colocar essas abraçadeiras aqui, que elas não encaixam muito fácil, tá? Então eu recomendo você não colocar essa parte de cima do water cooler antes de você encaixar isso aqui. Encaixa primeiro isso daqui, depois você vem com o water cooler e coloca, beleza? E coloca a memória primeiro, viu? Que se você colocar depois, talvez não encaixe. Talvez na hora que eu compre outros 2 slots de memória, eu precise tirar o water cooler aqui para mim conseguir encaixar ela. Então fica aí uma dica para você. Eu recomendo você fazer um planejamento antes de sair montando, tá? Eu fui tentar montar direto e reto, só que essas placas-mães novas, diferente daquela que eu tenho aqui no meu antigo computador, ela tem muitas conexões novas. Por exemplo, tem 2 conexões nela para cooler RGB normal e tem 2 conexões nelas para coolers ARGB, que são esses daqui, ó. Esses coolers RGB você consegue colocar vários tipos de cores, são RGB adereçáveis, alguma coisa assim, e você consegue escolher vários tipos. Ele consegue alternar os LEDs, tá vendo? Ó? Rosa, amarelo, azul, ele consegue deixar os LEDs todos alternando. Já no RGB, que é o que tá aqui no cooler, ele consegue colocar uma cor só por vez. Então ele consegue colocar amarelo, vermelho, etc. Uma vez só. Então, assim, o ARGB é um conector e o RGB é outro. Não dá para você confundir. Só que, por exemplo, ó, fica ali um, aqui atrás outro, aí tem um aqui e tem mais um aqui. Só que eles não dizem exatamente ARGB ou endereçável, só diz C-LED e D-LED. Então aí você vai ter que consultar manual. Então, se você vai trocar de placa-mãe para uma nova, é bom dar uma olhadinha no manual, tá? O manual é importante nessa questão. Tudo bem que muitos manuais não trazem informações relevantes, mas nesse quesito aqui de placa-mãe, eu recomendo sim você fazer essa leitura para você ver os conectores, o que cada um faz. De restante, foi bem tranquilo, tá? Cabo SATA aqui, ó. Tive um leve probleminha aqui. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Esses cabos SATAs eles não são aqueles dobráveis, tá? Já vem com aquela dobra padrão que tem, aquele 90 graus. E aqui tá bem no limite. Se eu trocar a placa de vídeo, que eu vou fazer futuramente, eu vou ter que trocar esses cabos. Vou ter que comprar aqueles dobráveis para me colocar todos os dobráveis aqui para ficar certinho aqui, para não pegar na placa de vídeo, porque provavelmente a placa de vídeo vai vir mais ou menos até aqui, ó. E aí eu vou ter que trocar isso daqui. Vai ter que fazer a troca para não forçar muito o cabo. Aqui tá no limite, ó, não tá forçando nada. Mas eu tenho medo de deixar dessa forma, viu? De restante, eu gostei bastante do gabinete, ele tem bastante espaço, a ventilação tá muito boa, o processador em stress test não passou de 75 graus, é uma temperatura ok, eu já vi testes com esse water cooler e esse processador chegando no máximo a 72, talvez porque o water cooler estava fora do gabinete e não estava fechado, o meu fechado ficou a 75 e eu usei a pasta térmica que veio diretamente do water cooler, então futuramente eu vou trocar para fazer a manutenção e aí eu coloco uma Arctic Silver 5 ou alguma coisa melhor para dar uma melhorada também nessa questão. Placa de vídeo tá rodando até 65 graus dentro desse gabinete, uma RX 580 de 4 GB da Asus e ela nunca foi trocada a pasta térmica, tá? Se você dar uma olhadinha ali, ó, tá com selo de garantia ainda do parafusinho, então nunca foi mexido, beleza? Um adendo nessa fonte aqui, ó. Que eu tô lembrando tudo de agora, tá? Um adendo para essa fonte, ela tem muito conector e eu passei um pouco de raiva nesse quesito, tá? Mas foi por desatenção minha. Deixa eu virar aqui. Ela tem várias conexões dentro dela aqui. E, por exemplo, se você não se atentar e fizer igual eu, por exemplo, aqui, o que eu fiz? Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui PCI Express e o de CPU tá lá nos quintos, lá em cima aqui, ó. Nem dá pra ver ele lá no cantinho. Tem que instalar ele primeiro, senão você depois não consegue instalar. Esses conectores aqui, eles não se encaixam errado, mas lá embaixo ela tem 2 setores de alimentação para CPU e VGA. E eu não queria deixar os 2 setores, um setor só sobrecarregado. Ela tem 2 conectores em cima, um para a placa-mãe e um para a placa de vídeo, e 2 setores embaixo, um para a placa-mãe e um para a placa de vídeo. E aqui o que aconteceu? Ficou os 2 setores de baixo carregados. E eu queria fazer o quê? Dividir, colocar um embaixo e um em cima. Eu tive que trocar os cabos, então é bom se atentar a isso antes de montar o computador, beleza? É algumas informações que talvez você fale, não vai servir, mas
a teoria não vai servir para você usar em outros CPUs, mas a teoria você leva para o resto da vida. Caso você for montar um computador, leva em questão tudo que eu tô falando aqui, que é bem bacana para você não perder muito tempo, tá? Tanto que eu cortei o time-lapse, porque eu falei, vai levar muito tempo, eu tive que sair, e aí ficou demorado para terminar esse PC. Mas vamos para a tela aqui do computador agora para mostrar para vocês como ficou aqui nas configurações, ó. Aqui nós temos as CPUs, os HDs estão desligados, parece, né? Vamos ver aqui, estão ligando, ó. Belezinha. CPU Ryzen 3 700X a 3.6 GHz, ele tem um turbozinho ali. O bacana de usar o water cooler com ele é que a questão, quando você está em full load, o turbo dele não reduz para manter temperatura, então ele consegue dar um boost a mais, beleza? Temos a memória aqui, ela está rodando a 3.600 MHz. Dá para fazer um overclock nela, eu vou fazer futuramente, só que tem que tirar um dia só para isso, e dá um trabalho, porque tem que testar muitas configurações. Mas no momento ela é CL18 e ela vai abaixar para CL16. Tem um aplicativo que a gente utiliza para calcular isso daí e fazer as configurações. Temos o HD da Toshiba, temos um da Seagate, temos também um SSD para deixar os arquivos de edição e temos o Samsung Evo 500, que é o que está lá em cima da placa de vídeo ali, ó. Esse daqui em cima da placa de vídeo e é o que deixa o sistema operacional. Para vocês terem uma noção, 3.300 megabytes de leitura, é muito rápido, galera, muito rápido mesmo. E temos a RX 580 que está em 42 graus agora. Então tá tudo numa temperatura bem legal. No caso, o processador ele é muito forte para a placa de vídeo que tem aqui. Eu fui jogar o PUBG para testar. Para você ter uma noção, o processador usa 10%, tudo no alto, e a placa de vídeo fica 100%. Então, futuramente, eu vou ter que trocar a RX 580 e vou comprar uma RTX 3070 para colocar aqui no setup, e aí vai finalizar junto com mais 16 GB de RAM da XPG. Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de montagem do novo setup. Para quem saiu de um i7 3770 para um Ryzen 3700X, é praticamente outro mundo. Então, assim, para edição 4K, esse aqui roda tranquilo. Mas aquele ali, ó, infelizmente não estava conseguindo rodar em 4K. O processador fica 100% direto e infelizmente não estava dando conta. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.